O dedo que digita torna tudo consumível. O dedo indicador que pede mercadorias ou alimentos transfere forçosamente seu hábito consumista para outras áreas. Tudo em que ele toca se transforma em mercadoria. No Tinder, ele degrada outra pessoa a um objeto sexual. Despojado de sua alteridade, o outro também se torna consumível. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Não Coisas, mais um livro de Byung-Chul Han que vocês sabem que eu gosto bastante. Já tinha um tempinho que eu não falava dele aqui, e assim, eu não resenho todo o livro do Byung-Chul Han pra esse canal também não ficar só monotemático, né? Mas esse aqui eu achei interessante porque ele trata de algumas questões que tem a ver aí com os assuntos da ordem do dia, né? Em especial a inteligência artificial. Esse livro, ele tem um subtítulo que é Reviravoltas do Mundo da Vida, que eu vou ser sincera que eu acho uma coisa muito genérica, mas enfim. Esse é um livro publicado originalmente em 2021, né? O Byung-Chul Han é um autor sul-coreano radicado na Alemanha. E aqui ele saiu pela editora Vozes, traduzido em 2022. Deixa eu ver aqui o nome do tradutor. Rafael Rodrigues Garcia. E aqui, então, o Byung-Chul Han vai falar de não coisas, e aí a gente precisa definir o que ele está querendo dizer com não coisas, mas basicamente tem a ver com a realidade da digitalização, né? E também com esses mundos virtuais aí, né? Metaverso, a inteligência artificial, enfim. O mundo de informações digitalizadas com as quais a gente convive na atualidade. Byung-Chul Han vai fazer uma exploração aqui filosófica, como ele sempre faz, né? Recorre a uma série de teóricos, sobre o lugar das coisas na vida do ser humano. E como a gente estaria migrando de uma realidade de coisas, de lidar com coisas, para uma realidade de não coisas. E qual é o efeito que esse desaparecimento ou esquecimento das coisas tem para nós. Para isso, ele vai começar a reflexão dele recorrendo a dois teóricos aos quais ele recorre bastante nos seus livros, que são o Martin Heidegger e a Hannah Arendt, né, os dois teóricos ali contemporâneos alemães. Então ele vai falar sobre como esses dois autores falam das coisas como realidades que compõem o que a gente entende por mundo real. Então o mundo é o mundo das coisas e essas coisas conferem estabilidade à vida do ser humano. Em grande medida porque elas estão relacionadas ao outro, elas estão relacionadas a algum tipo de desafio, ou seja, as coisas não estão completamente sujeitas a nós. Elas pressupõem uma presença e elas pressupõem um certo desafio, que é o que o Chul Han chama em vários dos seus livros de negatividade, né? Então a negatividade é aquela qualidade do outro de algo que não é o mero reforço da nossa subjetividade, do nosso narcisismo. Então é algo que a gente não entende inteiramente, que a gente não conhece inteiramente, é algo que nos nega algo, seja do acesso, seja da comunicação. Então é algo que promove um desafio no contato, né? Então essa negatividade, esses dois teóricos que o Chul Han traz, eles vão falar da importância dessa negatividade para a nossa constituição enquanto seres humanos, porque nós nos desenvolvemos no mundo a partir do lidar com essa negatividade, né? O nosso pensar, o nosso criar coisas. Então ele vai trazer aqui, por exemplo, reflexões da Hannah Arendt a respeito do trabalho, como a Hannah Arendt fala do que seria o homo ludens. Na verdade não, o homo ludens, o homo faber, que é aquele que produz coisas, o homem que se constitui no trabalho. Então, como o ser humano estaria muito ligado aí a essa atividade do trabalhar. Mas o Byung-Chul Han vai, a partir da Hannah Arendt, fazer uma reflexão dizendo que nós estamos migrando de uma realidade do homo faber, que é o que trabalha, para o homo ludens, graças às tecnologias, à informatização, à automatização, à digitalização das coisas. Então, a gente tem menos essa relação de necessidade do trabalho, que é uma necessidade muito característica pela nossa necessidade de dominar as coisas, né? De dominá-las, de controlá-las, de entendê-las, ou seja, de lidar com esse desafio que elas nos impõem enquanto coisas. E aí, ele também vai fazer uma reflexão a partir dessa reflexão do ser humano que trabalha e das coisas em Heidegger, falando da mão e do dedo. Então a gente está mudando de pessoas que eram muito caracterizadas pelo uso da mão como trabalho para o uso somente do dedo. E o que isso significa? É claro que eu não vou explicar a teoria toda do Byung-Chul Han aqui nesse livro, tá? Apesar de ser um livro curto, um livro de 170 páginas, é um livro muito denso, ele fala de muita coisa. Eu vou pegar essas coisas que eu acho que são mais interessantes, talvez, para esse nosso mundo
conectado e coisas que são também mais fáceis de expor aí, né? E como eu sempre falo nos vídeos do Byung-Chul Han, né? Ele é um autor de extrema concisão, uma concisão tanto quanto desconcertante, mas os textos dele são sempre bons gatilhos de reflexão. Ele sempre nos põe para pensar em certas coisas que a gente vai entrando nesses processos de maneira lenta, contínua e não percebe que eles estão acontecendo, né? E o interessante aqui do Chul Han é exatamente, né, com o olhar filosófico dele, que ele está nos convidando a pensar essas coisas, a pensar essas mudanças. Então, ele vai falar dessa mudança de relação e a gente pode dizer que esse livro dele se relaciona com outros livros dele. Nesse sentido da mudança da relação, né, de um ser humano que usa muito a mão para o que usa muito o dedo, a gente pode dizer que ele se relaciona muito com o livro do Byung-Chul Han, chamado No Enxame, Perspectivas do Digital, que é um livro onde ele vai falar um bocado do smartphone. E aqui ele tem um capítulo inteiro dedicado ao smartphone. Eu vou falar de 3 coisas que ele fala nesse livro aqui, não vou, né, falei que não vou falar de todas. A primeira delas é o smartphone, em seguida a selfie e por último a inteligência artificial. Ele não fala só dessas coisas, mas são as coisas sobre as quais eu escolhi falar aqui nesse vídeo. E no Enxame, que tem vídeo aqui no canal, tá, gente? As resenhas sobre livros do Chul Han que já tem aqui no canal, eu vou deixar linkadas, tanto nos cards quanto aqui embaixo. No livro do Enxame, ele já fala um bocado da relação deletéria com o outro que acontece a partir do fato de a gente ficar passando o dedo no celular, e isso inclui passar o dedo no rosto das pessoas, porque isso cria, embora de maneira simbólica, isso cria algo na nossa mente, isso destrói algo na nossa mente, que é um certo respeito à aura de pessoa do outro. Na medida em que a gente fica passando a mão na cara de alguém, a gente cria uma proximidade excessiva e essa proximidade nos leva já a uma espécie de desrespeito, desconsideração. Não é exatamente disso que ele vai falar aqui, embora ele vá falar de coisas que se relacionem com isso, como a objetificação da pessoa. Mas ele vai mostrar, por exemplo, sobre como o smartphone seria uma não coisa para ele. Por que uma não coisa? Porque o Byung-Chul Han, a partir, né, desses 2 teóricos que eu falei, em princípio ele vai citar outros, tá? Já vou falar dos outros. Ele pensa que nós, de modo geral, usamos a coisa. A coisa não nos usa. A coisa pode até nos causar algum espanto pela sua estrutura, pela sua forma, pelo seu ornamento. Ela pode nos causar afetos, né? A gente pode achar bonita, a gente pode querer colecionar as coisas, né? Ele vai fazer uma longa reflexão sobre o colecionador. E as coisas não nos usam. E ele vai dizer que as não coisas, parte da sua característica é o fato de elas nos usarem. Então ele vai dizer que o celular, o smartphone, ele nos usa. Por quê? Primeiro porque ele coopta a nossa atenção com estímulos infinitos. Segundo porque através dos algoritmos ele nos põe numa dinâmica de consumo intermitente. Esse consumo não é só compras. A gente consome perfis, a gente consome pessoas, a gente consome vidas, a gente consome o próprio ser humano que se coloca nas redes, a gente consome esse conteúdo. Então, nós somos totalmente cooptados por uma lógica capitalista, uma lógica de consumidores. Um infômato, além de nos cooptar o tempo inteiro, né, nos instigar a usá-lo, ele promove o nosso vício, né, a gente, né, por uma série de questões aí neurológicas, a gente se torna viciado naquele dispositivo e ele nos vigia. Então ele também armazena dados sobre os nossos hábitos de consumo, seja de coisas que a gente compra, seja de conteúdo que a gente confere, né, as páginas que a gente visita, as pesquisas que a gente faz. Todo mundo sabe disso, então a gente fica ali sendo vigiado pelo objeto, né? Então essa seria uma característica do smartphone enquanto não coisa, porque ele nos usa tanto quanto ou mais do que nós o usamos. Um risco dos smartphones, por exemplo, é o fato de que ele nos tira o acesso a um mundo mais contingente. A gente passa a ver o mundo adaptado às nossas necessidades, porque na medida em que a nossa relação com os dispositivos virtuais passa pelo algoritmo, o algoritmo mostra o que a gente quer ver, né? Então, ou ele mostra aquilo que nos motiva pela alegria, pela adesão, ou aquilo que nos motiva pelo ódio, né? Então, a gente fica achando que o mundo se limita a esses 2 pontos. Eu, inclusive, vou deixar aqui eu não sei se esse livro tá resenhado aqui no canal, mas, enfim, livros que falam sobre esse assunto, se eu não me engano, pode ser o que seja Falso Espelho, né? Porque eu andei falando bastante desse assunto aqui. Vou deixar linkado aí em algum lugar, porque ele vai falar exatamente dessa coisa de a gente achar que o mundo se limita àquelas coisas que a gente ama e às coisas que a gente odeia. Então, o smartphone e a realidade virtual mascaram, eles
falseiam o mundo que a gente percebe. E aí eu vou ler alguns trechos interessantes a respeito disso. No mundo controlado algoritmicamente, quase não saiu, as pessoas perdem cada vez mais seu poder de ação, sua autonomia. Elas são confrontadas com um mundo que escapa à sua compreensão. Elas seguem decisões algorítmicas, mas não conseguem compreendê-las. Algoritmos se tornam caixas pretas. O mundo está perdido nas camadas profundas das redes neuronais, às quais os homens não têm acesso. Então os homens não conhecem essas regras inclusive mudam, mas ele está ali sujeito, né, os homens seres humanos, sujeitos a essas regras, a essas dinâmicas. Mais adiante, na página 44, numa continuidade da reflexão, né, da passagem com que eu abri esse vídeo, ele diz assim: preferimos escrever mensagens de texto a telefonar, porque por escrito estamos menos entregues ao outro. Desta forma, o outro desaparece como voz. A comunicação via smartphone é uma comunicação desencarnada e sem visão. A comunidade tem uma dimensão física. Já por causa da falta de fisicalidade, a comunicação digital enfraquece a comunidade. O olhar também solidifica a comunidade. A digitalização faz o outro desaparecer como mirada. A ausência do olhar é corresponsável pela perda de empatia na era digital. Até mesmo uma criança pequena é privada do olhar porque seu cuidador fixa o olhar no smartphone. É no olhar da mãe que a criança encontra apoio, autoafirmação e comunidade. O olhar constrói a confiança fundamental. A falta do olhar leva a uma relação perturbada consigo mesmo e com os outros. O smartphone difere do telefone celular convencional por não ser apenas um telefone, mas antes de tudo um meio de imagem e informação. O mundo só se torna totalmente disponível e consumível no momento em que é objetivado como imagem. A imagem quer dizer aqui aquilo que surge na expressão coloquial, temos a imagem de algo. Então a gente vê aqui que a própria alteridade fica prejudicada nessa relação com o smartphone na medida em que ele adapta as coisas para o que a gente quer ver, né, algoritmicamente. Então a gente perde essa noção de contingência do mundo, de que há coisas ali, há nuances, há realidades que não estão sendo mostradas. Então a nossa percepção da realidade fica afetada, ela é falseada. E o Byung-Chul Han está sempre muito preocupado com a nossa progressiva intolerância ao outro. E ele acha que essas dinâmicas virtuais acentuam isso na medida em que elas invisibilizam uma série de realidades. Na página 47, por exemplo, ele diz assim: os meios digitais superam efetivamente a resistência espaço-temporal, mas é precisamente a negatividade da resistência que é constitutiva da experiência. A falta de resistência digital, o ambiente smart, leva a uma pobreza de mundo e experiência. Ele vai fazer uma longa reflexão sobre essa pobreza da experiência, inclusive partindo da ideia de que o smart, né, as tecnologias smart, a Alexa, né, eles querem tirar de nós o esforço, né? O esforço, o trabalho, a espera, e que isso, filosoficamente, em uma série de correntes, é o que nos constitui como seres humanos, porque nós produzimos algo novo sempre a partir desse contato com um outro radical, muitas vezes, o completamente outro, ele chama de completamente outro, na verdade, e que é a partir daí que nós criamos coisas, que nós teorizamos, que nós criamos novas tecnologias, novas realidades. É curioso porque a gente está falando de uma tecnologia criada também pelo ser humano, né? Para facilitar o trabalho, para diminuir o trabalho braçal. Mas ele vai dizer que a liberdade pensada, em princípio, por essas tecnologias que nos afastariam gradativamente do trabalho extenuante ou braçal, ela se converteu numa liberdade ilusória, porque ela é uma liberdade de consumo, né? Então a gente não é livre, na real, a gente só é livre para comprar ou para consumir aquilo que tá, né? A gente perde as barreiras, vamos dizer assim, daquilo que pode ser consumido. Tudo pode ser consumido, pessoas podem ser consumidas, né? Vidas, conteúdos, qualquer coisa, estilos de vida podem ser consumidos. Então a gente perde a noção de limite, da nossa limitação enquanto seres humanos. A gente entra nessa ilusão de que qualquer coisa, nós mesmos, inclusive, somos consumíveis. Isso se torna uma realidade, né? E ele vai dizer nessa relação com a mão, lá que ele vai resgatar da reflexão do Heidegger, que a gente deixa de ser pessoas que criam coisas, que fabricam coisas, para pessoas que escolhem coisas, selecionam coisas. Que essa relação do dedo na máquina é uma relação de seleção. Ela também está muito ligada a duas práticas, se não a prática do pró-consumo em si, a prática do jogo. Então a gente está muito relacionado a essa ligação lúdica com o mundo. E aí, eu vou pegar, já que eu peguei esse gancho do lúdico, para passar para a questão da selfie. Porque tá muito
ligada a essa questão do lúdico, ele vai trabalhar bastante em relação a selfie, né? Então, a foto que a gente tira de nós mesmos. Para fazer essa reflexão, ele vai trazer um texto muito famoso do Roland Barthes, né? A Câmara Clara, que o Barthes vai escrever a partir de uma reflexão, né? A partir da fotografia da mãe dele que tinha morrido, e da importância da fotografia, né? Então, ele vai partir da reflexão que o Barthes faz da fotografia analógica como algo que mantém certa aura do fotografado, né? O Barthes fala muito da aura da obra de arte, enfim. E o Barthes, ele vai falar que a fotografia analógica é algo que a gente tira para guardar. Ela se torna um objeto do coração. Em vários momentos o Schumann vai falar de objeto do coração aqui. Esse termo não é dele, eu não vou me lembrar exatamente de quem é, se é do Heidegger, mas ele vai falar o tempo todo que o que é um objeto do coração? É um objeto com o qual a gente estabelece uma relação, né? Um objeto pode ser algo que a gente herdou de um familiar, pode ser algo que é uma lembrança que a gente tem de um momento especial, e a fotografia analógica entra nesse lugar. A fotografia está sujeita ao tempo, então ela é algo que participa da falta, porque ela vai envelhecer, ela vai amarecer, ela pode rasgar, né? Então ela não é algo ali do infinito, que é essa experiência do virtual. E ela traz algo da aura de um momento. Ela é uma espécie de testemunho de um momento. Então, de uma data importante, de um encontro, de uma pessoa que não está mais ali, né? De algo que foi perdido. O que não seria o caso da selfie, né? Aqui ele não tá falando só da foto digital, porque além dele dizer que a foto digital, vamos dizer que assim, o inesperado, ele some um pouco da foto digital, porque a gente pode ficar editando ela o tempo inteiro e tirar 95 versões da foto, né? Então, porque a gente tá vendo ali na hora como é que a foto fica. A gente não fica dependendo da revelação, não tem aquela espera, né? É algo muito rápido. Então ele vai dizer que, além do fato da fotografia digital ter essa coisa de que ela mata o tempo na experiência da pessoa, porque é tudo muito imediato, né? A gente também fica viciado nessa questão de das coisas para ontem, né? Eu quero o resultado agora, né? Eu quero tudo, né? É sempre uma relação de consumo e tem que ser agora. Ela perde essa questão de aura, porque como a gente vê como a foto vai ficar, a gente pode fazer manipulações ali, né? Ao mesmo tempo, a selfie faz parte de uma comunicação digital. Ela não é uma recordação de um momento necessariamente. Ela é um processo da comunicação ali, que você está fazendo um tweet, um story, né? Alguma coisa ali no sentido do que o Schumann chama de ruído, né? É uma comunicação que não tem uma história ali, não é uma narrativa, é uma mera informação, né? Então você tira ali uma foto da sua cara, quando você malhei, tá pago, aí você tira lá uma foto. Qual a importância disso? Nenhuma, porque você faz isso todo dia. Então, assim, não você tá marcando nenhum momento especial, então a narratividade ali, né? Mas é uma comunicação, né? É algo da linguagem fática, praticamente, né? É manter a comunicação o tempo inteiro nas redes. E ele vai dizer que tem uma diferença importante da selfie para a fotografia analógica, que quando as pessoas eram fotografadas no passado, aquilo tinha algo de solene, né? Então a pessoa fazia uma pose. Eu não acho que isso morreu completamente, mas tá perdendo espaço, né? Que é aquela fotografia em que você vai fazer uma pose, porque você, de certo modo, quer que a fotografia capte algo da sua essência. E então o Schumann vai falar que esse processo de posar para foto, ele tem algo de uma interiorização. A pessoa se volta para dentro tentando projetar isso que ela entende como a visão interna de si mesmo, né? E que a selfie não, como a selfie tá muito num jogo lúdico, né, muito imediato, que normalmente, e assim, é uma sacada muito interessante essa que ele faz, porque as pessoas fazem careta quando faz a selfie, né? Então, não todo mundo, obviamente, mas ele vai falar, eu ri muito quando eu li isso, ele fala da boca de pato, a famosa boca de pato da blogueira, ele fala. Então, você vai fazer aquela foto, eu não vou reproduzir, gente, como me sinto ridícula, tá? Mas então, a foto com a boca de pato, tem várias dessas máscaras, elas já estão padronizadas, né? Então, por exemplo, é a foto fazendo assim, ou a foto fazendo hang loose, ou a foto fazendo coraçãozinho coreano, você vê que a pessoa é velha, que ela não sabe fazer o negócio direito. Uma foto que me intriga é a língua de fora, né? Que eu fico vendo, inclusive as pessoas tão bonitas, aí faz aquela foto com a língua de fora, faz assim, bota a língua de fora. Eu não vou fazer isso, gente, porque eu não consigo. E eu fico, mas por que, gente? A pessoa é tão bonitinha, né? A pessoa às vezes tá num contexto ali tão legal, bota aquele linguão de fora e eu fico, não entendi, mas enfim. Então, e ele então vai falar, ele fala da língua espetada. Eu não sei se é a mesma língua que eu tô pensando, né?
Então a pessoa, ela não tá mais preocupada com a foto que diz algo de si, que reflita algo ali do seu, né, eu interior. Ela tá fazendo essa máscara, que é algo de lúdico. Então não é algo dela própria. Não tem algo da aura, né, disso que o Barthes chama de aura. E é muito interessante porque, assim, o Churran, ele já tinha falado da selfie em outros livros como um processo de mercantilização da cara, né? Então, assim, de como esse processo de fotos infinitas sobre o nosso rosto, eles estão a serviço do consumo da nossa personalidade nas redes, né? Então, as pessoas, por que alguém quer ver minha selfie? Né? A pessoa não quer ver minha selfie para guardar, vou guardar aqui a foto dessa pessoa que eu admiro. Não, a pessoa não quer guardar minha foto, ela vai saber que amanhã tem outra foto, né? Então, ele vai até falar dos stories e do Snapchat, que capturam muito bem a ideia dessa lógica da selfie, que é o negócio some em 24 horas, né? Porque qual a necessidade daquele conteúdo ficar para sempre? Nenhuma. Na página 67, então, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: tirar selfies é um ato comunicativo. Assim, elas precisam ser expostas ao olhar dos outros, serem compartilhadas. Sua essência é a exposição, enquanto o segredo caracteriza a fotografia. Então, a fotografia, no sentido da cultura analógica, é algo que você tira para guardar, né? Você quer guardar da viagem que você fez, você quer guardar do aniversário de fulano, né? Por a visita de ciclano. E a selfie não é para guardar. Selfie é um negócio que você tá falando, hoje estou aqui fazendo esse passeio, show. Hoje estou aqui comendo essa comida, né? Então é aquilo que não tem qualquer importância. No dia seguinte ninguém vai ver aquilo, a foto talvez não seja nem guardada. Muito provavelmente não será. Aí ele continua. As selfies não são tiradas para serem guardadas. Elas não são um meio de recordação. Não se faz cópia delas. Como toda informação, elas são ligadas à atualidade. Repetições não fazem sentido. As selfies só são registradas uma vez. Depois disso, seu status de ser é como o de uma mensagem interceptada em uma secretária eletrônica. A comunicação digital da imagem as relega ao status de pura informação. O mensageiro Snapchat, que apaga as fotos após alguns segundos, faz justiça à sua essência. Elas têm a mesma temporalidade das mensagens orais. Outras fotos que tiramos com o nosso smartphone também são tratadas como informações, elas não têm mais nada de material. Seu status é ser fundamentalmente diferente do de fotografias analógicas. Elas não são mais monumentos semelhantes a coisas do que registros momentâneos semelhantes a não coisas. O mensageiro Snapchat aperfeiçoa a comunicação instantânea digital. Ela corporifica o tempo digital em sua forma mais pura. Somente o momento conta. Seu story também não é uma história no verdadeiro sentido da palavra. Não é uma narrativa, mas um aditivo. Ele se esgota em uma sequência de registros momentâneos. O tempo digital se desintegra em uma mera sequência de presenças pontuais. Falta-lhe qualquer continuidade narrativa. Assim, ela torna a própria vida fugaz. Os objetos digitais não permitem que nos demoremos. É assim que eles diferem das coisas. Essa questão do tempo, ela é muito importante para o Byung-Chul Han, né? De como a gente não se demora em mais nada. Nesse sentido, a gente pode dizer que esse livro dele se relaciona com outros livros, como O Favor Fechar os Olhos, que é um livro sobre conclusão, sobre tempo, sobre duração, sobre encerramentos, né? Sobre coisas concluídas, porque ele vai dizer que essa era do capitalismo tardio e digital que a gente vive, ele é uma era do infinito, né? A gente é timeline infinita, informação infinita, não existem processos concluídos, né? Se relaciona também, na medida em que ele se preocupa com a nossa intolerância ao outro, com o A Agonia de Eros, né? Que é um livro onde ele vai falar um bocado disso, sobre essa nossa perda de interesse no outro, na conexão com o outro. Eu diria que também se relaciona com os desaparecimentos rituais, que também é um livro onde ele vai trabalhar um bocado a questão da repetição, né? Você vê que aqui ele fala que não faz sentido a repetição, né? Todo dia uma novidade, a gente é viciado em novidade. Esse é um livro muito interessante, eu fiquei pensando nos últimos cursos que eu dei, para pensar a mudança do paradigma moderno para o pós-moderno, né? Porque o moderno, ele vem com essa coisa da fixação na novidade, e a gente herda isso nessa coisa da informação infinita, né? Das coisas, da lógica aditiva, né? Não tem história, não tem narrativa, não tem contexto. É uma sucessão de likes, é uma sucessão de amigos, é uma sucessão de posts, então é tudo aditivo, né? Não tem uma história, uma narrativa, um contexto que o Churran chama de profundidade até. E ele se preocupa com a nossa
que a gente se acostume com isso, que a gente se habitue a isso e nos tornemos gradativamente pessoas sem algum grau de profundidade. Ele vai aprofundar isso quando estiver falando de inteligência artificial, que é o próximo tópico que eu vou entrar. Mas eu acho que a gente pode dizer, só para citar esses livros, né, que eu acho que se relacionam com as reflexões que ele faz aqui, né, eu já tinha citado a questão no enxame, mas eu diria, então, o desaparecimento dos rituais, a agonia de Eros e favor fechar os olhos. Então a gente entra finalmente na questão da inteligência artificial, que deve ser a coisa que está mais aí na ordem do dia nos últimos tempos, né? Teve o comercial da Volks usando a imagem da Elis Regina, tem o ChatGPT, tem esses editores de foto que fazem a nossa cara, né? Uma suposta versão, suposta, né? Pra mim é muito creepy, mas essa suposta idealização da pessoa, não tem poro, né? Eu fiz um experimento no Instagram outro dia com arte Art Nouveau, e com um aplicativo de inteligência artificial, e ele afinou meu nariz todas as vezes, gente. Eu tenho nariz grande, eu sou filha de uma pessoa preta, né? Então o meu nariz é grande e eu não tenho problema com isso, mas ele afina o nariz, ele afinou meu nariz, ele afinou minha bochecha, eu sou bochechuda, ele afinou minha bochecha, né? Então tem essa coisa de que você precisa ter um ideal muito específico para se enquadrar em certas estéticas, o que eu achei muito curioso, né? Porque o Art Nouveau, o artista que é considerado o pai do Art Nouveau é o Murra, né? Um autor, um pintor. Ele era sueco, gente, esqueci de onde ele é, mas enfim. E o Murra, ele pintava muito os pôsteres das peças da Sarah Bernhardt, que foi uma atriz francesa muito famosa. Ela é talvez uma das primeiras atrizes a virar, assim, uma estrela da atuação, né, a celebridade, não sei o que. Ela tá muito no início dessa cultura do artista celebridade. E vocês já viram alguma foto da Sarah Bernhardt? Porque, assim, ela tinha nariz grande. E ela, inclusive, tinha cabelo cacheado, né? Eu sei que ela era bastante estilizada nesses pôsteres, porque ela usava peruca, né? Tinha toda uma performance lá relativas aos personagens que ela fazia, né? Como Medeia, Dama das Camélias. Mas se você reparar em alguns pôsteres do Murra, as mulheres não têm um narizinho pequenininho necessariamente. Existe toda uma coisa meio rococó ali no misturar os traços físicos da pessoa enfim, aqueles ornamentos de moldura, né? Mas eu não acho que o Murra via necessariamente uma idealização étnica nessas mulheres que ele pintava. Em vários momentos a gente vê que tem umas pessoas diferentes, né? Eu encontrei um pôster dele fazendo uma pesquisa de uma mulher claramente morena, a mulher era bem morena, assim, né? Então enfim, achei curioso que a inteligência artificial entende que todo mundo tem que ser meio nórdico, meio escandinavo no Art Nouveau, né? E aí eu não sei se eu vou conseguir, mas eu fiquei pensando, eu vou fazer o thumb desse vídeo Art Nouveau só pra dar na cara da inteligência artificial, que inclusive está aqui no YouTube, tá? Ela faz o metadados, é ela que faz o vídeo chegar nas pessoas baseado no que eu falo, né? Aqui no YouTube a gente tem tudo isso aí, inteligência artificial, transcrição do que eu falo, uso de metadados, algoritmo. Tô aqui falando mal, mas tá tudo aqui neste ambiente, nesse momento. Mas partindo finalmente para a inteligência artificial, né? Então o Byung-Chul Han vai pensar, e aqui ele vai se amparar em muitos pensadores, tá? Ele não só da filosofia, ele vai falar de Freud, vai falar do Lacan, ele vai falar do Hegel, ele vai falar do Gombrich. Fiquei muito feliz porque ele vai falar de um conceito do Gombrich sobre o qual eu já li, que é o da presença, né? Então o Gombrich aí que tá muito ligado à teoria da literatura. E ele vai falar que existe uma diferença gritante da inteligência artificial para a inteligência humana, né? Então, inclusive porque eu até fiquei muito interessada em ver pessoas que trabalham com inteligência artificial que se pronunciassem sobre isso. Porque ele vai falar uma coisa aqui interessante, que é que a inteligência artificial está muito ligada ao trabalho do cálculo, né? Ela precisa de uma referência prévia, ou seja, ela lida mais com o passado, para a partir dali buscar padrões. E tudo bem, ela vai se aperfeiçoando a partir da sua prática contínua, mas ela não tem como se comparar conosco, porque lhe faltam várias experiências. E aí essa é a parte da reflexão que eu amei, porque ele vai dizer que o pensar humano, ele depende do corpo.
Então, não existe o pensar humano sem o corpo. Ele vai pegar uma reflexão que o Heidegger faz sobre o martelo, né? Que a pessoa sabe mais para que serve o martelo, não porque ela olha o martelo eu olhei essa figura, né, essa forma e percebi, mas porque quando ela pega o martelo na mão, ela entende para que serve. Eu fiquei me lembrando muito daquela cena do 2001, que é a transição do macaco para o ser humano, que é quando ele usa o porrete, né? Ele usa o porrete estrategicamente para matar um adversário. Se foi spoiler aí, desculpa, tá, gente? Esse filme é sensacional, inclusive assistam. E aí, ele vai falar, então, dessa relação do pensar, que é uma relação com o corpo. Inclusive porque no corpo não embate com o outro, com aquilo que impõe resistência. E ele vai dizer também que o nosso pensar, ele tá limitado por uma espécie de devaneio que a inteligência artificial não tem, que é o projetar no futuro, é o desejar. Ele vai trazer Platão aqui, ele vai falar que para Platão não existe o logo sem o eros. Então é o desejo. Né? Então o pensar, ele é movido pelo desejo, além de ser movido pela presença, por essa presença que muitas vezes a gente não sabe explicar. Isso vai ser difícil de explicar nesse vídeo aqui agora, tá? Mas quando o Gumbrich vai falar de presença, ele vai dizer de algo que está nas obras, né? Ele tá pensando na obra de arte, que transcende a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É o fato de você interpretar aquela coisa. Aquilo ali tem um significado por trás, né? Então ele vai dizer que tem algo no mundo que tem uma presença que a gente não consegue reduzir pela leitura hermenêutica. Aquilo nos impacta, mas a gente não sabe falar muito bem sobre aquilo ali. Né? Nem tudo na obra de arte se reduz à hermenêutica, ou seja, a uma tradução de sentido. Né? Ela muitas vezes é algo que está numa uma outra coisa que emana ali da obra. Né? Nesse sentido, ele vai falar um bocado de obra de arte aqui, o Chun Han, né? Vai falar de poema, na meia parte, que ele fala que o poema é um ato de amor. Mas enfim, ele vai falar dessas coisas que faltam à inteligência artificial. Né, da projeção do futuro, do desejo, né, e, enfim, dessas coisas implicadas que fazem com que a inteligência artificial jamais pensará como um ser humano. Vou ler um trechinho das páginas 97 e 98. A tela digital que determina nossa experiência do mundo nos protege da realidade. O mundo é desrealizado, descoisificado, descorporificado. O fortalecimento do ego não é mais tocado pelo outro, ele se reflete na parte de trás das coisas. O desaparecimento do outro é, na verdade, um evento dramático. Mas isso acontece de forma tão imperceptível que nem mesmo estamos propriamente cientes disso. O outro como mistério, o outro como olhar, o outro como voz desaparece. Eu adoro que ele traz a voz, a corporidade da voz. A voz é algo muito próprio nosso, né? Algo muito particular. Onde é que eu estava? O outro roubado de sua alteridade naufraga em um objeto disponível e consumível. O desaparecimento do outro também afeta o mundo das coisas. As coisas perdem seu peso próprio, sua vida própria e sua vontade própria. Se o mundo consiste apenas em objetos disponíveis e consumíveis, não podemos entrar em uma relação com ele. Também não é possível entrar em uma relação com a informação. A relação pressupõe uma contraparte independente, uma reciprocidade, um você. Aquele que fala você não tem um algo, não tem nada, mas ele está na relação. Um objeto disponível e consumível não é um você, mas um isso. Ó a objetificação de tudo aí. A falta de relacionamento e apego leva a uma grave pobreza do mundo. A enxurrada de objetos digitais, em particular, resulta em uma perda de mundo. A tela é muito pobre no mundo e na realidade, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum você. Nós só fazemos círculos em torno de nós mesmos. A depressão não significa nada além de um aumento patológico da pobreza no mundo. Uma das razões para a sua propagação é a digitalização. As infosferas intensificam nosso egocentrismo. Submetemos tudo às nossas necessidades. Somente um renascimento do outro poderia nos libertar da pobreza do mundo. Então o mundo se torna pobre porque a gente vai gradativamente ignorando essas realidades que não nos interessam. Né? Então a gente só se relaciona, só se conecta, só consome aquilo que nos interessa. O que não interessa a gente pode fechar a tela, né? Enfim, a gente treina o algoritmo para ele não mostrar, então a gente vai tendo, em termos de experiência, algo muito limitado em relação ao que o mundo realmente é. E aí eu acho que a gente pode falar quais seriam as preocupações do Chun Han aqui, né? Que eu acho que ele sempre volta nas mesmas preocupações nos livros dele, de certo modo. Eu elenquei 4 questões que eu acho que estão presentes aqui. A primeira delas, sobre as quais eu já falei bastante, é essa intolerância ao outro, ao diferente. Que
a lógica algorítmica e essa conveniência de você só escolher o que você quer faz com que a gente perca esse contato com um outro muito diferente, né? Ou com realidades com as quais a gente não queira lidar. Isso causa um empobrecimento de experiência, e esse empobrecimento de experiência, ele é um reforço contínuo da nossa própria personalidade, do nosso próprio narcisismo, porque a gente só quer ver o que a gente gosta. Bom, então isso geraria a percepção limitada do mundo, né? Falseada. Então acho que essas coisas de certo modo se relacionam, né? A intolerância ao outro e uma percepção falseada do mundo. Em seguida estaria o próprio empobrecimento da capacidade de pensar. Quando o Chun Han vai falar da inteligência artificial, ele fala que o maior risco, na opinião dele, é que a gente comece a entrar na lógica do pensamento da inteligência artificial. Então que a gente comece a abandonar a nossa capacidade de narrativizar, de fantasiar, né? Ele fala muito, por exemplo, sobre a obra de arte. Eu acho lindas as palavras que ele usa, que ele vai dizer que a obra de arte ela surge de uma febre, muitas vezes ela surge de um delírio, né? Ela está muito associada a um desejo, ela está muito associada à negatividade do outro, né? Ao fato de que a gente não entende certas coisas, a gente não acessa certas coisas. Então esse mistério, né? Fiquei me lembrando muito do Blanchot quando eu falo da noite, né? Então essa coisa do misterioso, né? Que a gente não sabe nomear, ele nos aquece ali, ele causa o circuito pra gente, de repente, criar algo que não tá sendo criado pra explicar alguma coisa. Ele tá sendo criado pra representar, talvez, pra fazer imagem da nossa inquietação, da nossa angústia, né, dessa febre. E eu acho maravilhoso quando ele fala isso, porque ele vai pensando, ele já faz isso em algumas obras dele, né? Que é pensar na obra de arte que só quer explicar, que só quer ser informativa, que ela não tem nenhum mistério, né? Que ela quer explicar tudo pra você. E aí entra aí a minha velha implicância com livros didáticos demais, né? Coisa pros elitistas, quer ficar esfregando as coisas na minha cara, né? Poema quer ficar me explicando tudo, quer fazer, né? Conclusãozinha muito fechada, esse tipo de coisa, né? Então a pessoa não tá preocupada com o mistério, com o inquietante, com a presença, né? Ela tá preocupada em te dar uma lição, né? Ou então te dá uma coisa ali muito explicada, né? E nessa parte aí me conectei bastante com essa reflexão. Por fim, eu acho que o outro risco grande que ele está tratando aqui é o da escravização do sujeito pela lógica capitalista, né? Então é que nós, seres humanos, que somos pessoas capazes da beleza, capazes da empatia, capazes de tanta coisa fascinante, estejamos nos limitando a uma lógica de consumo. Então nós somos escravos de uma lógica de consumo. Quando você não está comprando algo concreto, você está comprando algo abstrato, um infoproduto, de certo modo, ou você está comprando um estilo de vida, né? Então a gente está o tempo inteiro consumindo 24 horas por dia, porque a gente tem acesso infinito ao smartphone. O smartphone nos faz esquecer que nós somos seres limitados. Ele nos dá o delírio de potência de que a gente pode ter tudo que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Claro que eu sei que existe um recorte aí, tá, gente? Social e econômico, nem todo mundo tem plano de dados para ficar na internet o dia inteiro, sei perfeitamente disso. Mas é uma lógica que vem se impondo, né? Uma lógica que vem crescendo, e nesse sentido ela é perniciosa. Quanto mais espaços ela encontra. E é isso, sempre muito inquietante a leitura do Byung-Chul Han. Eu acho que toda vez que eu leio um livro do Chul Han, eu falo que eu fico muito inquieta, muito perturbada, incomodada com a concisão. Mas uma coisa que eu posso dizer é que quanto mais você lê alguns desses voluminhos, mais a gente se aprofunda na teoria dele. É como se ele tivesse essa grande obra que ele decidiu fatiar em pequenos volumes, e que você vai compreendendo melhor suas referências teóricas, a sua reflexão, suas preocupações, seus prognósticos, seus diagnósticos, quanto mais você lê esses voluminhos, né? Então, esse já é um volume que eu fiquei mais tranquila de dar 5 estrelas. Normalmente eu dou 4, porque eu acho que eu queria que ele explicasse mais as coisas, mas eu acabei fazendo várias conexões com outros livros dele que eu já tinha lido. E uma outra coisa que eu vi pela primeira vez, não sei se ele faz isso em outro livro, é que ele se coloca aqui, né? O final, um dos últimos capítulos é um capítulo com uma experiência pessoal dele com uma coisa que é um jukebox. E ele vai falar sobre como foi o encontro dele com esse jukebox, como é que esse jukebox, enfim, que efeito, presença que ele tinha na vida dele. É muito interessante. A partir daí ele vai fazer uma reflexão, ele vai resgatar a reflexão de outras pessoas sobre objetos. Não entrei muito nessa questão, porque será uma questão mais difícil de explicar, né? Ela depende, de um certo modo, de você ter acompanhado os capítulos anteriores, mas eu achei interessante porque ele se coloca, ele conta um episódio pessoal dele, um episódio, inclusive, de vulnerabilidade, pra
falar da relação dele com um determinado objeto. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha ficado claro. Também, se não ficou, você pode falar aí no comentário que a gente tenta resolver aí as dúvidas. Mas fica a indicação, eu achei interessantíssimo e acho que é uma leitura que pode ser interessante, se não para dar respostas, mas para provocar pensamento, provocar reflexão sobre essas coisas com as quais estamos lidando cada vez mais na atualidade. Então é isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!